Meus queridos irmãos, com a reflexão do domingo, deste domingo, do dia de hoje, eu quero chamar a atenção de vocês, conduzir a atenção de vocês, para que vejam um movimento que acontece dentro dos nossos corações, de modo geral, conosco todos, que é o movimento de sempre buscar aquilo que é o mais agradável, aquilo que é o mais prazeroso, aquilo que traz uma satisfação mais imediata, e deixar de lado aquilo que é mais doloroso, aquilo que é pior, aquilo que causa dor. Esse movimento de busca o prazer, foge da dor. Busca o prazer, foge da dor. Como isso está presente dentro de nós? Como isso está tão entranhado dentro de nós, de tal forma que nós muitas vezes nem percebemos que inclusive dentro da nossa fé, da nossa prática religiosa, nós acabamos seguindo esta lei. Busca o prazer, foge da dor. Vejam só, quando nós fomos criados lá no princípio, vamos voltar lá para Adão e Eva, tá? Quando nós fomos criados lá no princípio, Adão e Eva, eles receberam duas grandes graças. Uma dessas graças se chama graça santificante. Não se preocupem tanto com os nomes, só entendam o que eu estou querendo dizer, tá? Uma dessas graças se chama graça santificante e a outra dessas graças se chama dom de integridade. Essas duas graças. A graça santificante, o que é? É Deus em nós. Isso é maravilhoso. Deus no meio de nós, e não só no meio de nós passeando no jardim, como nós ouvimos falar quando lemos o livro do Gênesis, mas mais precisamente Deus em nós, dentro de nós, nos transformando nele. E é a graça santificante o que nos permite entrar no reino dos céus, porque o que é que tem no céu? Deus. Se você quer entrar no céu, você tem que ter Deus dentro de você. E nós temos Deus dentro de nós quando recebemos a graça santificante. Muito bem, Adão e Eva receberam esta que é a principal, a mais maravilhosa, a mais grandiosa de todas as graças, de todos os dons que Deus pode dar a nós, que é Ele mesmo, a graça santificante. Mas além disso, Adão e Eva receberam um outro tipo de graça, chamada de dom de integridade. O que é que significa isso? Em Adão e Eva, nos nossos primeiros pais, tudo estava ordenado. Na sua constituição física interior, tudo estava ordenado, de tal forma que, quando eles viam uma coisa boa, eles sabiam que aquilo era bom, independentemente de aquilo que é bom causar algum prazer ou não. E quando eles viam que uma coisa era ruim, eles sabiam que aquilo era ruim, independentemente de aquilo causar algum prazer ou não. Vou dar um exemplo. Alguém tem dúvida de que pudim é gostoso? Tem alguém aqui que não gosta de pudim? Levanta a mão, olha lá, hein? Se aparecer alguém, vai ter que se ver comigo no final da missa. Se você me diz que não gosta de pudim, você precisa de uma profunda conversão, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Quem que não gosta de pudim, gente? Pudim é bom demais, aquele lisinho, gostoso, tipo de padaria assim, sabe? Nossa, uma delícia, é bom demais. Pudim é uma coisa muito boa porque é feito de leite condensado, que é bem docinho, é cremoso, e assim que entra no nosso paladar, o que é que a gente sente? Que gostoso, mas eu vou comer só um pedacinho. Aí você come só um pedacinho e tem mais um pudim inteirinho em cima da mesa, como que dizendo para você: vem, mais um, não tem problema não, só mais um pedacinho, amanhã é segunda-feira, amanhã você faz dieta, hoje é domingo, não tem problema. E aí você dá ouvidos ao pudim que está gritando só para você, ninguém está vendo, é só você que está vendo ele gritar para você, e você come mais um pedacinho. E assim que você come o segundo, ele fala com você de novo: olha, quem come 2, come 3, então come mais um pedacinho.
só mais um pedacinho. Aí você come o terceiro pedacinho, aí vem o arrependimento. Ai, comi demais. Não devia ter comido tudo isso. Bom, ninguém duvida que pudim é gostoso, é muito bom. Eu conheci uma pessoa que não gosta de pudim. Tem problema mental, né? Não é possível. Não tem outra explicação. Mas na maioria das vezes as pessoas gostam de pudim. E por que as pessoas gostam de pudim? Porque ao primeiro contato com o paladar, nós sentimos o prazer que ele nos causa. Aí você vai no nutricionista e diz para ele assim: nossa, eu gostaria de fazer uma dieta, mas eu não quero tirar o pudim da minha dieta. E ele vai falar para você assim: então eu não posso te ajudar, procure outra pessoa. Porque um nutricionista vai dizer: não, o pudim é horroroso, tem muito açúcar, vai aumentar o seu índice de açúcar no sangue, você vai poder ter uma diabetes, seu pé vai ficar preto, vai ter que cortar o pé e por aí vai, né? Aquele terrorismo que os médicos fazem na nossa cabeça. Não é bem terrorismo, né? Eles estão dizendo quais são as consequências de se ingerir muito açúcar, de dar muita vazão aos nossos prazeres, aos nossos desejos na alimentação, por exemplo. Porque se a gente só come aquilo que é gostoso, nós não só iremos ficar um pouquinho acima do nosso peso comum, como nós poderemos ter problemas cardíacos, de pressão, de colesterol, de glicose no sangue, por aí vai, né? Ou seja, aquilo que é gostoso ao paladar, nós não estamos percebendo, mas está nos envenenando, está nos detonando. Eu não vou demonizar o pudim e dizer agora ninguém mais vai comer pudim. Deus o livre, eu não vou fazer isso comigo, não vou fazer isso com vocês. Mas a justa medida, a justa razão diante de uma situação como essa, ela é muito necessária. Se você conseguisse se controlar e comer só um pedacinho naquela sobremesa de domingo e nada mais, bom, tá ótimo. Mas quem dá conta? Quem dá conta? Ou melhor ainda, tem o pudim na geladeira e tem poncã. Se você quer açúcar, por que não a poncã? Quem que dá conta de trocar? Somente quem tem um plano de vida assim, de vida fitness, de vida saudável, muito firme, muito claro, muito seguro, para conseguir trocar. Porque o que é que nós vemos surgir dentro de nós? A ausência do dom de integridade que Adão e Eva tinham. Se nós ainda tivéssemos esse dom de integridade que os nossos primeiros pais perderam quando pecaram, nós olharíamos para o pudim, olharíamos para a pocã e diríamos: eu quero louvar a Deus, por isso eu vou comer a pocã primeiro, porque é mais saudável, faz bem, eu posso louvar a Deus através dessa fruta e depois eu posso comer um pedacinho de pudim. Isso é o que o dom de integridade faria em nós, se nós ainda tivéssemos esse dom, mas nós não temos mais. Nós perdemos esse dom por causa de Adão e Eva, dos seus pecados, do seu pecado. E nós perdemos também o dom da graça sobrenatural. Os dois dons foram perdidos. O ser humano ficou como que abandonado. Não porque Deus quis abandoná-lo, mas porque ele de fato virou as costas para Deus. E agora, não só o pudim é uma tortura para o ser humano, como também todas as outras tentações que fazem com que nós interiormente busquemos aquilo que é prazeroso, aquilo que é agradável, aquilo que é gostoso e rejeitamos aquilo que é ruim. Embora não seja verdadeiramente ruim, só é ruim para nós, nas nossas sensações, no nosso paladar, no nosso tato e por aí vai. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam as duas graças. Cristo restaurou a possibilidade de nós recebermos essas duas graças de volta. Com o nosso batismo, nós recebemos de volta a graça santificante, que é o nosso ticket de entrada para o reino dos céus. Quem não é batizado, criança que não é batizada, corram para batizar. Ninguém entra no céu sem batismo, gente. Não se pode entrar no céu sem batismo. Ah, padre, mas eu conheço uma pessoa que morreu e não foi batizada, está no inferno? Não sei. Eu sei da doutrina que é clara: só entra no céu quem foi batizado.
Quem não foi batizado com certeza está no inferno? Não sei, mas a chance de estar lá é grande, especialmente se não foi batizado por culpa própria, porque não quis se batizar. Então os pais que têm criancinhas aí que ainda não foram batizados, corram, não deixem para a última hora, corram, vamos batizar. E essa graça, nós precisamos manter ela. Se nós pecarmos mortalmente, a gente perde essa graça, mas nós podemos recuperá-la no sacramento da confissão. O sacramento da confissão nos permite recuperar a graça santificante, que é o nosso ticket de entrada para o reino dos céus. Muito bem, então a graça santificante foi restaurada com Cristo. E o dom de integridade foi? Sim, mas não de maneira automática, ou completa, ou perfeita. Não. Cristo quer de fato nos dar de volta o dom de integridade, de tal forma que nós possamos escolher amar aquelas coisas, independentemente de elas nos darem prazer ou não, mas esse dom nós só iremos receber aos poucos, na medida da nossa fidelidade aos sacramentos e à oração. Nosso Senhor Jesus Cristo restaurou as duas coisas: a graça santificante pelo batismo, e se perdida, pode ser restaurada pelo sacramento da confissão, e o dom de integridade também. Ou seja, nós não precisamos mais ser reféns desta lei dentro de nós que nos diz para buscar apenas aquilo que é mais gostoso e fugir daquilo que nos causa dor. Só que nós vamos ter que lutar contra isso, gente. Nós vamos ter que lutar contra isso, porque isso está tão dentro de nós que a gente acha que faz parte de nós, que a gente acha que somos nós, e não somos nós. Esta lei não pertence a nós. Esta é a lei da carne. Esta é a lei que nos puxa para baixo, quase que como força de gravidade, né? Se eu soltar o microfone aqui, ele vai cair, não vai ficar flutuando. Existe uma força que puxa o microfone para baixo. Essa é a carne em nós. A carne nos puxa para baixo e faz com que nós desejemos apenas aquilo que é mais agradável. Ai, padre, mas o senhor quer que a gente sofra? Vejam só. Imagine uma casa, uma família com 4 pessoas, em que todo mundo, que não tem mais o dom de integridade, todo mundo perdeu o dom de integridade por causa do pecado original, lá dos nossos primeiros pais, todo mundo vive a lei da carne, todo mundo, só pensa em si mesmo, só quer a sua satisfação, não pensa no sacrifício que precisa ser feito pelo bem de toda aquela família, e por causa disso, causa bastante sofrimento. Um adolescente que chega da escola, entra no quarto, liga o computador, passa a tarde inteira no computador. Se alguém vai importuná-lo, ele reclama. Se alguém pede para sair do quarto, ele reclama. Se alguém vai falar alguma coisa, ele reclama. E aí ele sai do quarto às 7 horas da noite, quer sair para a rua para conversar com os amigos, mas antes ele quer jantar, e a janta não está pronta. E aí ele vira para o pai e para a mãe e fala: mas que inferno, ninguém prepara janta nessa casa? Ô meu benzinho, meu príncipezinho, você percebeu que você tem responsabilidade aqui dentro também? Que se alguém não levantar a bunda da cadeira, a janta não se faz sozinha? E aí os pais vão ver aquilo e vão ficar revoltados, porque o filho não se importa com eles, porque o filho não vê o valor do trabalho deles, porque o filho é um ingrato, e é tudo verdade. Mas está cada um falando apenas a partir do seu desejo de fugir da dor, buscar o prazer. Fugir da dor, buscar o prazer. Fugir da dor, buscar o prazer. Uma casa que vive sob esta lei, a lei da carne, é uma casa que nós poderíamos chamar quase como a antessala do inferno. Insuportável. Insuportável. Porque se está cada um puxando o seu lado da corda nesse cabo de guerra, é osso, é difícil, é muito difícil. E por isso, muitas vezes, é mais agradável estar com os amigos, estar com os vizinhos, estar na igreja, do que estar com o pessoal dentro de casa, que ninguém está nem aí para ninguém. Está cada um puxando para o seu lado, só se importa consigo mesmo, nessa lei egoísta que nos faz desejar apenas aquilo que é agradável, mais agradável, e fugindo daquilo que nos causa dor, que nos causa algum sofrimento, que nos importuna. Fazer o jantar exige sacrifício, pequeno, mas exige. Depois, lavar a louça exige sacrifício, pequeno, mas exige.
Só que se ninguém fizer isso, ninguém come. E esse é um dos grandes problemas, particularmente das gerações mais atuais, mas de nós todos, porque nós vemos isso acontecer também com São Pedro aqui nesse evangelho. A gurizadinha hoje, geração dos 2000, década de 90 também, né? Década de 90 para cá, eu me incluo nessa turma, nós não temos mais aquela visão do quanto as coisas valem pelo tanto que foi difícil adquirir aquilo lá, o tanto que custou adquirir aquilo lá. Para nós hoje as coisas é muito descartável, as coisas não têm valor, não só as coisas, como as pessoas também. Mas no passado, para gerações mais antigas, que trabalharam duro, que suaram muito, que sofreram bastante para conquistar aquilo que conquistaram, aquilo que foi conquistado tem valor. Porque elas sabem, essas pessoas sabem do quanto que foi necessário ser despendido de trabalho, de sofrimento, de angústia, de dor, para conseguir aquilo lá. Mas de uma forma bem geral, está todo mundo meio que submetido à mesma lei, que é a lei da carne. Foge da dor, busca o prazer, inclusive dentro da igreja. Se você vem para a igreja apenas porque aqui te faz sentir coisas gostosas, você sai daqui arrepiado por causa da missa maravilhosa que você participou, você sai daqui se sentindo assim muito acolhido por aquele abraço quentinho que você recebeu com a homilia do padre. Se você vem aqui só por causa disso, quando vier um padre de quem você não gostar da homilia, de quem você não gostar do jeito que ele celebra a missa, que não for agradável, que não for simpático, você vai dizer: ah, não gostei dessa missa. Não, não é isso. A verdade é que você está se submetendo à lei da carne e está buscando a igreja somente por prazer, somente por satisfação. E aí, quando você ouvir um evangelho como o evangelho de hoje, em que Jesus está dizendo claramente que quem não pegar a cruz não é digno dele, não será salvo, isso não vai entrar dentro de você. Você não vai entender o que é que Jesus está falando até o momento em que a cruz de fato chegar, e porque isso não foi bem compreendido, você acabará culpando Deus e dizendo: mas eu te servi tanto tempo e o Senhor me dá isso? Deus é muito bom, né? Porque Ele poderia dizer: mas eu estou falando para você da cruz há tanto tempo, por que você não ouviu? Porque estava submetido à lei da carne, perdeu o dom de integridade, não percebeu que nós queremos muito mais o pudim do que a tangerina, porque a tangerina é cruz, a pocã é cruz, é docinha, mas é amarga, a mão fica fedida, não é tão saboroso como um leite condensado cozido ou assado, é cruz. Isso só para falar de um elemento bem frugal da nossa vida, né? Que é a alimentação. E cuidar de filhos, por exemplo. Por que as famílias não são mais numerosas? Porque a lei da carne se estabeleceu de tal forma na vida das pessoas que pensar em filho já é pensar em problema. Filho, gente, filho causa muito sofrimento, deixa as pessoas sem dormir, especialmente quando é criança. Filho causa problema financeiro. Filho vai torrar toda a sua poupança. Filho vai impedir que você viaje todos os anos. Filho, quando virar adolescente, vai jogar na sua cara que você não ama ele, que você não se importa com ele, que você não dá atenção para ele, que você só está preocupado com outras coisas. Filho enfia a faca pelas suas costas. Filho te trai, filho te xinga, filho te bate, filho te nega. Filho, quando cresce, não dá atenção mais para pai e para mãe. Filho, quando o pai e a mãe envelhecem, inventa uma desculpa qualquer e joga pai e mãe no asilo. Filho dá problema demais. Filho dá trabalho demais. E cachorro não faz nada disso. Cachorro é leal até o fim. Cachorro não vai jogar na cara do seu dono: você não me deu atenção, você não me amou quando eu precisei de você, você não comprou aquela ração premium que eu estava desejando, você não me deu aquela aguinha filtrada que eu estava desejando, você não me colocou quando eu estava no cio para ter aquele momento maravilhoso com o outro cachorrinho, você não se importou comigo. O cachorro não vai fazer nada disso. O cachorro vai ser fiel até o fim. O cachorro não trai, o cachorro não mente, o cachorro não engana, o cachorro não enfia a faca nas costas de pai e mãe. Logo, é muito melhor ter cachorro, não é verdade? Não é muito melhor ter cachorro?
Se nós estamos submetidos à lei da carne, sim, é muito melhor ter cachorro. Mas o que é que Deus, na sua palavra, diz para nós? Filho é bênção. E a gente ouve isso, filho é bênção. E muitas pessoas têm a reação seguinte: assim que ouve isso, filho é bênção, e o coração que está submetido pela lei da carne, que perdeu o dom de integridade, que prefere o pudim a pocã, vai dizer o quê? É bênção para quem tem dinheiro, né? Não. Filho é bênção, ponto. Ponto, para rico e para pobre. Para todo mundo. Quantos filhos é bênção? Ele não falou. Ele disse apenas que filho é bênção. Mas como nós todos estamos aqui entregues, submetidos a esta lei da carne, quando vem a notícia de um filho, se é o primeiro, é alegria. Se é o segundo, é bom. Se é o terceiro, já começam as perguntas. Mas você vai parar, né? Você vai ligar, né? Você vai se cuidar, né? Você vai ser responsável, né? Quem que dá conta de enfrentar isso daí? Se está todo mundo dizendo que é para a pessoa parar. Todos vivemos sob esta lei. Foge da dor, busca o prazer. A lei da carne, fruto da perda do dom de integridade, lá com o pecado dos nossos primeiros pais. Então, gente, é importante que nós vejamos tudo isso acontecendo dentro de nós. Eu preciso que vocês vejam isso acontecendo dentro de nós. Eu não estou gastando esse tempo falando esses exemplos bem corriqueiros, bem comuns do dia a dia, somente para agradar vocês. Não é isso. É para que vocês percebam que isso está dentro de nós. Que muitas vezes fazer o bem, fazer aquilo que é certo, não é gostoso, não é agradável, mas é necessário. É muito necessário. E no evangelho de hoje, quando Jesus chega para os apóstolos e diz para eles o seguinte: olha, vocês acreditam em mim agora, certo? Porque esse evangelho aqui é uma sequência do evangelho da semana passada, em que Jesus perguntava para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E aí eles disseram: uns dizem que tu és Jeremias, outro que tu és Elias, outro que tu és algum dos profetas. E aí ele pergunta de novo: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ótimo, agora eles já conhecem quem é Jesus. É o enviado de Deus, é Deus. Portanto, se é Deus, ele sabe o que é que ele está fazendo, né? Então agora ele vai dizer o que é para ser feito. Vocês confiam em mim, certo? Vocês acreditam em mim, correto? Agora eu vou dizer o que é que vai acontecer. Eu preciso ir para Jerusalém. Eu preciso ser maltratado, preso, crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o plano de Deus para nós. Pedro imediatamente escolhe o pudim. Imediatamente. E diz para Jesus: não, Senhor, não, que Deus não permita que isso te aconteça. Usa até o nome de Deus, né? Que Deus não permita que isso te aconteça. Por quê? Isso faz dodói. É ruim. Cruz não, pelo amor de Deus. Você é o Filho de Deus. Dá um estralo aí com os dedos, dá uma estalada aí com os dedos e resolve todas as coisas. Você não é Filho de Deus? Resolve todas as coisas. Deus não poderia, num estralar de dedos, resolver todas as coisas? Poderia, mas Ele não quis. Ele escolheu a cruz e nos disse que se nós quisermos ser fiéis a Ele, nós teremos que escolher a cruz também. Só que se a gente só quer pudim, como é que vai escolher a cruz? Como? E aí, quando Jesus ouve Pedro falar, na verdade, quando Jesus ouve a carne de Pedro falar, já que Pedro também perdeu o dom de integridade, precisa recuperá-lo com o tempo, Jesus é bastante duro com Pedro e diz: vai para longe, Satanás. Na verdade, a melhor tradução para esse texto aqui seria: vai para trás de mim, Satanás, para trás de mim. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Pedro se colocou na frente do Senhor, e agora Pedro, que foi elogiado por Jesus, né? Pedro que foi elogiado por Jesus, alguns versículos atrás, Jesus disse para ele: Pedro, não foi a carne que te disse isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. E ele deve ter pensado assim: nossa, o Pai fala comigo, eu tô
cheio da moral aqui agora, hein? O que eu falar então agora vai estar tudo correto, vai estar tudo certo. E ele já deixou a vaidade e a presunção subir na cabeça, deixou a carne falar mais alto. E quando Jesus propõe a cruz, achando que ainda está sendo conduzido por Deus, ele solta essa, que isso não te aconteça. E Jesus fala para ele: vai para trás de mim, não se coloque na minha frente. Você está querendo conduzir o meu caminho. Não, é eu que vou conduzir o seu caminho, então vai para trás. Aprenda a me seguir. Não é eu que vou te seguir, é você que vai me seguir. Vai para trás. Vai para trás. Porque se não for assim, meus queridos, nós não iremos nos salvar. Se você está aqui somente para ter emoções, prazeres, situações agradáveis na missa, eu acho que aqui não é o seu lugar. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos buscando o bem de fato, um caminho de salvação verdadeiro, a alegria que nós tanto desejamos, e todo mundo deseja, e Deus sabe disso. E o que é que nós precisamos ouvir? Ouvir Ele que nos diz: se vocês querem ser felizes, renunciem a si mesmos, tomem a sua cruz a cada dia e me sigam. Esse é o caminho da felicidade. Ai, padre, mas dói. Sim, Jesus não estava do alto da cruz dizendo: nossa, como é bom estarmos aqui, estou tendo arrepios místicos nesse momento de entrega e de doação pelos meus filhos. Não. Qual foi a fala de Jesus? Meu Deus, por que me abandonastes? Esse é o caminho, meus caros. Nós muitas vezes vamos nos sentir incompreendidos, abandonados, esquecidos, deixados de lado. E sabe o que é mais interessante? Jesus já falou tudo isso. É que como a gente não presta atenção nessas coisas, a gente só presta atenção nas coisas boas que o Senhor promete, é o reino dos céus, é a bênção, é a graça, é o milagre, e Deus quer fazer tudo isso, mas através do quê? Do sacrifício, da doação, do assumir a cruz a cada dia, de ter responsabilidade com a sua própria vida e com a vida dos outros. A gente escolhe o que quer ouvir, né? A gente escolhe, e por isso a gente fica tão frustrado quando a cruz aparece. É justamente por isso. Jesus não disse que a cruz seria agradável, nunca é. Mas Ele disse que esse é o caminho, e se Ele, que é Deus, sabendo muito mais do que nós, o que nós devemos fazer para segui-lo, disse isso para nós, então vamos seguir. Escolher a pocã ao invés do pudim. Escolher aquilo que é o mais amargo, se é o bem, ao invés daquilo que é o mais doce, se nos causa mal. E isso somente uma leitura atenta, meditada, perseverante da palavra de Deus, para nos ajudar a entender o que é que de fato Deus quer para nós. Façam esse compromisso com o nosso Senhor no dia de hoje, nessa Santa Missa. Vocês têm a lei da carne ainda muito forte dentro do coração de vocês, eu também. A nossa luta é contínua, e por isso a cruz. Vai doer, com certeza vai doer, não vou enganar ninguém, vai doer, mas vai valer a pena no final. E quem é que está garantindo isso? Ele, não eu. Ele. E todas as vezes que nós reagirmos contra a nossa vida, e diante de Deus dissermos: Senhor, está doendo, eu não quero isso, Senhor, me livra da cruz, Senhor, me livra desse sofrimento, Senhor, por que o Senhor não resolve, Senhor? Jesus vai dizer para você o que Ele disse para Pedro: vai para trás de mim, Satanás, aprenda a me seguir, e você será feliz. Para isso acontecer, só a graça, porque naturalmente nós queremos fugir da dor, buscar o prazer, fugir da pocã, buscar o pudim. É isso. Que o Senhor nos ajude, e de fato nos ajuda pelos sacramentos e pela oração, a termos esta vida reta, sacrificada, doada por amor. Quem toma essa decisão de amar nesse nível, vê não só a sua vida, mas a vida de muita gente também transformada. E se todo mundo fizesse isso, buscando fazer o bem genuinamente, não somente para si, mas aquele bem de fato genuíno, nós não teríamos problemas no mundo. Nenhum, zero. Se todo mundo fizesse isso aqui, não haveria problema no mundo. Não haveria guerra, não haveria necessidade de polícia, não haveria necessidade de político e nada. Tudo estaria resolvido. Vamos começar aqui.
dentro de nós e dentro da nossa casa. E depois, deixar que Deus conduza as coisas conforme Ele quiser. Lutar contra a carne, viver para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.